mais um golpe, mas dessa vez no polo de concentrados. Explica para a gente o que está acontecendo, né? Mais um ataque direto do ministro da Economia, o Paulo Guedes, em relação à Zona Franca de Manaus, que apesar dos incentivos fiscais, cada tempinho tem um golpe que vai garfando, né? Minando um pouquinho E aí vai mais. diminuindo, ainda que tenha essa prorrogação legal, constitucional, na prática não tem mais surtido grandes efeitos. Exato, Adriane. A última manobra aí que está sendo cogitada, está sendo veiculada aí pelo ministro Paulo Guedes, é porque há uma proposta nacional de redução, né, do imposto de renda de pessoa jurídica. E diante dessa desoneração do imposto de renda, ele quer retirar subsídios das empresas dos polos desconcentrados aqui do Amazonas, né? E são empresas gigantes, são empresas que ajudam na robustez, na atual situação do polo industrial de Manaus, né? Lembrando que esse polo já teve 130 mil empregos e hoje tem mais ou menos 80 mil empregos diretos, né? Então, mais uma medida como essa, mais uma redução de subsídios ao polo de concentrados, a um polo tão importante aqui da nossa Zona Franca de Manaus, certamente causaria mais um golpe, causaria mais insegurança jurídica, um termo que está ficando cada vez mais comum quando a gente fala, né, sobre a Zona Franca de Manaus, sobre o polo industrial. E esse novo anúncio, essa nova ameaça feita pelo ministro Paulo Guedes foi rebatida de maneira muito incisiva, e tanto pelo Antônio Silva, que é presidente em exercício da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias Amazonense, como pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que tem sido uma voz aí de combate constante a essas medidas econômicas do ministro Paulo Guedes. Ele ontem fez um pronunciamento muito duro lá na Câmara, inclusive quase de 6 minutos, ali acima do tempo normal ali dele, foi bastante crítico às medidas do Paulo Guedes, falou que ele não conhece o Brasil, não conhece o Amazonas, que está tentando impedir aí o crescimento, a retomada de empregos aqui no nosso estado, né, que seria as empresas do polo industrial são fundamentais para isso, e disse que ele precisa parar de se comportar como um operador da Bolsa de Valores, né, que agora, há 2 anos e meio, ele já é ministro da Economia, e que está na hora dele se comportar como tal, olhando para o Brasil e olhando para o Amazonas. É mais um episódio aí de ameaças, de perigo para a Zona Franca. Segundo Marcelo Ramos falou, inclusive, as empresas que deixaram o polo, né, nos últimos anos, agora nesses 2 últimos anos especificamente, têm reclamado muito dessa falta de segurança jurídica para investimentos nos próximos 5, 10 anos. E no momento que a gente vem conseguindo, que o Estado vem conseguindo aprovar, né, novos projetos, tímidos ainda, claro, sem conseguir voltar para a casa dos 100 mil empregos, mas projetos que são importantes para o fortalecimento do modelo, vem novas ameaças. Então parece que fica o tempo todo ali enxugando o gelo, né, nessa disputa econômica, e agora a gente vai ter mais um duro capítulo em relação a isso. A bancada do Amazonas vai precisar deixar de lado qualquer tipo de diferença política, ideológica, para combater essa medida e defender aqui o polo industrial de Manaus, e já inclusive até uma situação, uma especulação de que possa ser algum tipo de represália em relação à atuação lá da CPI da pandemia. Então, a gente espera que a bancada esteja unida em relação a isso, porque são os empregos no Amazonas, é o nosso estado, é o nosso modelo econômico que precisa, sim, de novos caminhos, mas não pode ser feito de maneira abrupta, né? Precisa de uma transição. E essa insegurança jurídica, na prática, significa que você que tem uma empresa que vai mudar tudo, montar uma sede aqui, ela acaba perdendo o interesse por medo de ter, de repente, algum tipo de isenção perdida ou algo do tipo. Da regra do jogo mudar ali durante a partida, né? No meio da partida, né? A gente vai seguir acompanhando para verificar o que deve acontecer ao longo disso, né? Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.